Bem-vindos a mais uma aula, nossa aula de número 205. Vamos tratar do item 3, a terra submarginal, né? Estamos no capítulo 22 já, os fatores de produção originais, né, de natureza não humana, né? Porque o ser humano é um fator de produção original. Então, estamos tratando dos fatores de produção original de natureza não humana. De natureza humana, vimos no trabalho, né? Com relação aos trabalhos e salários. Bom, como estamos fazendo? Estamos buscando sempre o PDF para facilitar a vida de vocês. E vamos lá. Item 3, a terra submarginal. Os serviços que determinado pedaço de terra pode render durante determinado período de tempo são limitados. Se fossem ilimitados, os homens não considerariam a terra como um fator de produção e um bem econômico. Olha que coisa interessante. Entretanto, a qualidade de solo disponível é tão vasta, a natureza é tão pródiga, que a terra ainda é abundante. Por isso, só as terras mais produtivas são utilizadas. Existem terras que as pessoas consideram, seja por sua produtividade, seja por sua localização muito erma, como demasiado pobres para serem cultivadas. Consequentemente, a terra marginal, isto é, o mais pobre dos solos cultivados, não produz renda no sentido ricardiano. Vamos lá ver a nota de rodapé. Existem áreas nas quais praticamente todos os cantos são cultivados ou utilizados de alguma maneira. Mas isso é consequência de circunstâncias institucionais que impedem os habitantes dessas regiões de terem acesso a solos mais férteis ainda inexplorados. Bom, essa nota é muito importante, porque é justamente questões institucionais que afugentam e fazem com que as pessoas drenem a total capacidade de terras que estejam hoje à disposição e livre de empecilhos institucionais. Então, nós tínhamos que olhar para isso com muito cuidado. Nós, liberais, minarquistas, forçar o governo a parar com essas coisas de 20% de CROA, né, de reserva, 80% na Amazônia, não tem nada disso. O mercado se regula, não tenham dúvida disso. A terra submarginal seria considerada inteiramente sem valor não fosse a possibilidade de vir a ter um aproveitamento no futuro. Especulação. A avaliação de um pedaço de terra não deve ser confundida com a avaliação de suas melhorias. Isto é, os investimentos de capital e trabalho irremovíveis e inconversíveis que facilitam sua utilização e aumentam a produção futura por unidade de aporte futuro. O fato de que a economia de mercado não tenha à sua disposição uma quantidade maior de produtos agrícolas se deve à escassez de capital e trabalho e não à escassez de terra cultivável. Somente para que se tenha uma ideia. Se o governo federal, quem toma conta desse negócio de reservas legais dentro das propriedades privadas, abrissem mão dos 20% daquilo que é exigido no estado de São Paulo, muito provavelmente voltaria as terras na Amazônia, no norte, iriam cair de valor tão drasticamente que somente a avaliação de um aproveitamento no futuro ficaria como um gerador de valor a essas terras, que se tornariam rapidamente abaixo da submarginalidade, ou seja, submarginais, na verdade, né? Abaixo da marginalidade. Pois bem, um aumento da superfície cultivável disponível, inalteradas as demais circunstâncias, só aumentaria a produção agropecuária se a fertilidade da terra adicional fosse maior do que a da terra marginal já cultivada. Por outro lado, se houvesse um aumento na quantidade de trabalho e capital disponíveis,
A produção de produtos agrícolas aumentaria desde que os consumidores não considerassem que outro emprego dessas quantidades adicionais de capital e trabalho pudessem atender melhor às suas necessidades mais urgentes, outras necessidades. Então, essas observações, evidentemente, referem-se apenas às situações em que não hajam barreiras institucionais à mobilidade de capital e trabalho. Um exemplo disso, o próprio fato de que 80% na área da floresta amazônica é reserva legal e 20% aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, por exemplo, isso já é uma barreira institucional para você subir, né? Quem mantém a Amazônia, o Acre, pobres numa situação de pobreza são as regras estatais, institucionais. As substâncias minerais úteis contidas no solo são limitadas em quantidade. Embora algumas delas sejam resultado de processos naturais, ainda em curso, que continuam aumentando os depósitos existentes, dadas a lentidão e a duração desses processos, esses aumentos são insignificantes para a ação humana. O que Mises está dizendo é o seguinte: olha, geologicamente falando, ouro que está vindo lá do centro da Terra, né, da parte central e tal, do magma e tal, eles ainda continuam sendo produzidos. Mas isso é para nossa vida, para nossa análise cataláctica, é tão pequeno que esquece. Não, não vale a pena colocar no jogo, né, no cômputo. O homem tem de levar em conta que os depósitos minerais disponíveis são limitados. Cada mina e cada poço de petróleo é esgotável. Muitos deles já se esgotaram. Podemos imaginar que novas jazidas serão descobertas e que novas técnicas serão inventadas de modo a tornar impossível a exploração de depósitos que hoje não podem ser explorados ou só o podem a custos proibitivos. Podemos também presumir que o avanço tecnológico capacitará as gerações futuras a usarem substâncias que hoje não têm aproveitamento. Mas nada disso importa para as atuais atividades mineradoras e de prospecção de petróleo. Os depósitos de substâncias minerais e sua exploração não têm uma característica especial que faça com que o homem lhes dê um tratamento diferente. Para a Cataláxia, a distinção entre solo usado para agricultura e para extração mineral é meramente uma diferença nos dados correspondentes a cada caso. Embora as quantidades disponíveis dessas substâncias minerais sejam limitadas, e embora possamos inquietar-nos de um ponto de vista acadêmico, com a possibilidade de que um dia estejam completamente esgotadas, os agentes homens não levam essa possibilidade em consideração. Sabem, e isso sim levam em consideração, que existem minas e poços que se esgotarão, mas não prestam a menor atenção ao fato de que um dia futuro todas as jazidas de um determinado mineral poderão estar esgotadas. Isso porque as disponibilidades dessas substâncias parecem ser tão abundantes que o homem não chega a explorá-las com a intensidade que lhe permitiria o conhecimento tecnológico atual. As minas são exploradas tão somente na medida em que não haja outro emprego mais urgente para as correspondentes quantidades de capital e trabalho. Existem, portanto, jazidas submarginais que não são exploradas. A produção nas minas que são exploradas é condicionada pela relação entre o preço dos minerais obtidos e o dos correspondentes fatores de produção necessários para a sua obtenção. Ou seja, trabalhador, pagamento deles, todas as questões envolvidas, maquinário, energia, tudo que se necessita para extrair o ouro, a prata, o lítio, qualquer dessas coisas. Se o preço de mercado não paga, a mina fecha. Assim como a terra se torna submarginal. Esse é o ponto mais importante dessas análises, a terra submarginal. Como ele bem disse aqui, que
Os depósitos de substâncias minerais e sua exploração não têm uma característica especial que faça com que os homens lhe dêem um tratamento diferente do que nós damos para as terras de plantio, para a agropecuária. Para a Cataláxia, a distinção entre solo usado para a agricultura e para a extração mineral é meramente uma diferença nos dados correspondentes a cada caso. E assim, encerramos essa aula de número 205 e partiremos para a próxima aula do item 4, a Terra como o local para se estar. E assim encerramos essa aula. Até a próxima.